Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Abraão. Estou aqui para mais uma aula online. Hoje, a nossa 8ª aula de História da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. O tema a ser abordado nessa aula é democracia e participação. O ser humano é político por natureza. Democracia participativa ou democracia deliberativa significa a possibilidade de intervenção direta dos cidadãos nos procedimentos de tomada de decisão e de controle do exercício do poder. Permite-lhes terem acesso aos seus representantes em permanência e não apenas periodicamente nas eleições. Como na democracia representativa, mas usual nas democracia direta e na democracia semidireta, fazendo ouvir as suas opiniões de forma institucionalizada, prévia à tomada de decisão e deliberar sobre elas. É um regime onde se pretende que exista efetivos mecanismos de controle exercidos pela sociedade civil sobre a administração pública, não se reduzindo o papel democrático apenas ao voto, mas também estendendo a democracia para a esfera social. Em causa o princípio democrático. Em causa está o princípio democrático, na sua vertente de princípio da participação. Ela pode assumir as mais variadas formas, desde as clássicas, como o referendo ou o plebiscito, até formas que propiciam intervenções mais estruturantes. No processo de formação das decisões, como a iniciativa legislativa, o veto popular. Os referendos revogatórios, ou os chamados recaus. A democracia participativa é considerada um modelo ou ideal de justificação do exercício do poder político, pautado no debate público entre cidadãos livres e em condições iguais de participação. Advoga que a legitimidade das decisões políticas advém de processos de discussão que, orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e da justiça social. Confere um reordenamento na lógica de poder
político tradicional. Os defensores da democracia participativa argumentam que o real sentido da palavra democracia foi esvaziado ao longo dos tempos e foi reduzida à mera escolha de dirigentes. Sem participação efetiva da sociedade civil organizada na administração de seus respectivos governos eleitos. Nesse sentido, deve também ser considerada a eficácia da participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões políticas. O que significa a frase? O homem é um animal político. No livro 9 da obra Ética, a Nicomaco, Aristóteles começa fazendo um elogio à amizade e à vida comunitária. O filósofo parte do pressuposto que todos nós precisamos viver em sociedade e logo desemboca na seguinte conclusão: não menos estranho seria fazer do homem feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro, sob a condição de viver só, já que o homem é um ser político e está em uma natureza, o viver em sociedade. Por isso, mesmo o homem bom viverá em companhia de outros, visto possuir ele as coisas que são boas por natureza. Essa foi uma fala de Aristóteles no ano de 1973. 1169B 18/20. Segundo o pensador, a partilha social é essencial para a espécie humana. E a felicidade está intimamente ligada à convivência com os outros homens. Sociedade e homem mantêm, portanto, relações indissociáveis. O homem precisa da sociedade e a sociedade precisa do homem, certo? Um precisa do outro. A concepção de que o homem é um animal político, em Aristóteles, possui suas duas acepções. Na primeira delas, podemos interpretar que, para o pensador, ao dizer que o homem é um animal político, significa que somos seres que precisamos de uma coletividade. Na vida comunitária, de uma vida partilhada na polis. Desafio. Na sua concepção, o ser humano é político por natureza? Sim ou não? E por que você acha que ele é político por natureza? Por que você acha que ele não é político por natureza? Através desse desafio, você vai trazer essa resposta. Você pode gravar um vídeo, um pequeno vídeo, trazendo essa resposta e enviar para seu professor, ou simplesmente você pode tanto gravar um áudio e mandar, certo? Principalmente pelo WhatsApp, ou simplesmente escrever um texto que venha trazendo a resposta desse desafio, certo? Com letras legíveis, tirando foto e enviando para seu professor verificar se você conseguiu responder o desafio. Desde já, eu agradeço a todos pela atenção
Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar, certo? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.